Olá pessoal, estamos hoje na nossa terceira aula, né? Hoje a gente vai fazer saltenhas, vamos fazer também pastel de forno e empada, tá certo? Vamos ver todo o passo a passo, todas as técnicas necessárias, cada uma tem sua técnica diferente, né? A massa da empada vai ser a mesma massa do pastel de forno, né? Mas tem técnicas diferentes de modelagem. A massa que a gente vai fazer para saltenha já é uma massa completamente diferente, que a gente vai primeiro ao fogo para depois voltar, enfim. E a gente vai ver isso no percurso do vídeo, tá certo? Mas para começar, vamos ver os ingredientes. Então, pessoal, para a massa da saltenha a gente vai utilizar 500 gramas de farinha de trigo, 160 gramas de margarina, 20 gramas de açúcar, 6 gramas de sal, 5 gramas de colorau, é opcional, na verdade, né? É para dar aquela corzinha mais amarelada na saltenha. E 240 ml de água, tá certo? Lembrando que eu estou fazendo sempre com a metade das quantidades. Aqui do lado de cá já é a nossa massa da empada e do pastel de forno, né? Então a gente tem 500 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, lembrando novamente que eu estou fazendo a metade, né? Sal eu coloquei uma média de 5 gramas, né? Mas aí vocês dobrariam na sua receita, porque eu botei na receita de vocês quanto baste, mas vocês podem colocar 10 gramas de sal. E a margarina ou manteiga, a gente está usando 300 gramas, eu também estou usando a metade, tá? Eu queria deixar uma coisa muito clara logo, desde já. Os ovos, eles vão ser usados mais se a gente for fazer uma torta, que a gente precisa de uma estrutura mais firme, né? Para essa massa que a gente vai fazer, talvez a gente não precise dos ovos, só se a massa ficar seca, o que eu acredito que não fique. Então o ovo vai talvez entrar, talvez não. Ele só vai ser necessário se eu for fazer uma massa que eu preciso de mais estrutura, como uma torta grande, ou se a massa não ficar completamente úmida como eu preciso que ela fique, tá certo? Então, agora a gente vai parar, não vamos fazer essas massas agora, a gente vai primeiro para a cozinha, que a gente vai fazer o recheio. A gente já tem o recheio pronto de frango, que vai ser um dos nossos recheios de hoje, mas para a saltenha a gente vai fazer um recheio de carne lá na cozinha, que também está no receituário de vocês, tá bom? Então vamos para a cozinha? Então, pessoal, a gente já está na cozinha, né, para a gente fazer a nossa carne. Uma carne bem saborosa, porque ela precisa ser recheio, né, e recheio precisa ter sabor. Então a gente vai para os ingredientes agora, ó. A gente tem aqui teria, né, porque eu estou novamente reduzindo pela metade. Eu tenho 1 quilo, eu teria 1 quilo de carne, geleia de mocotó, aquela caixinha que a gente compra de geleia de mocotó no mercado mesmo, né? Uma colher de sopa de... Aqui estão as 3 pimentas. Uma colher de sopa de pimenta do reino, uma colher de sopa de cominho e uma colher de sopa de pimenta síria. Aqui eu tenho 50 gramas de alho, 80 gramas de azeitonas pretas, que poderiam ser verdes ou misturadas também. Tenho aqui 80 gramas de ervilha e 100 gramas de passas, tá certo? A gente vai começar com a carne mesmo, no óleo. O óleo já tá aquecendo aqui na frigideira. Então agora a gente vai colocar a carne na panela mesmo, para começar a fritar. Já vou colocando as pimentas também. Se quiser pode colocar essas pimentas antes, gente. Já misturar na carne antes de colocar ela aqui na panela. Grudar é normal, faz parte da carne, grudar embaixo. Eu não coloquei sal ainda porque eu não quero que ela desidrate imediatamente, tá certo? Vou fritar ela por um tempo.
Então, pessoal, agora a carne da gente já tá mais sequinha, já sumiu toda aquela água, né? Sumiu sim, evaporou, né? Toda aquela água, apesar dela ainda tá bem molhadinha como a gente gosta. E aí eu vou colocar agora o alho e o sal. Pra aqui, gente, eu coloquei quanto baste pra vocês, aí é uma questão de gosto, mas eu colocaria mais ou menos umas 8 gramas de sal. Tá certo? 8 a 10 gramas, eu acho que tá bom. E vamos voltar a misturar isso tudo pra pegar o sal e o alho deixar o gosto na nossa carne, né? O alho não pode fritar muito, então a gente precisa deixar ele pro final. E daqui a pouco então a gente volta. Então, pessoal, agora a carne está toda refogadinha, meu alho também está refogadinho, também já coloquei o meu sal. Agora eu vou colocar minha geleia de mocotó, que vai dar um sabor especial. Vou desligar o fogo para misturar ela nessa carne. Ela vai dar um leve adocicado na nossa carne moída, e um sabor diferenciado também. Mas nada que o seu cliente nem identifique, é só um segredinho. Também não é obrigatório, não precisa colocar quem não quiser, às vezes a pessoa não gosta. Deixa eu pegar uma colher para conseguir dissolver melhor ela aqui. Se ficar pedacinhos não tem problema, tá, gente? É uma coisa que dissolve na boca. Eu não sei se vocês... Eu, quando criança, adorava geleia de mocotó. Era uma das coisas que, quando minha mãe ia no mercado, eu sempre queria. E aí mistura tudo. Colocamos as nossas ervilhas, azeitonas e as passas. Agora sim, a gente está com o nosso recheio completo de ingredientes. É só a gente deixar tudo bem homogêneo agora, pra gente rechear nosso salgado, nossa saltenha no caso, né? Recheio pronto. Agora a gente vai voltar para a sala para fazer nossas massas. Então, pessoal, vamos começar. A gente tem duas massas para fazer, né? Mas uma dessas massas que a gente vai fazer é de empada. E a gente vai começar por ela para a gente botar na geladeira por um tempo. Por quê? Porque aí ela vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Não vai ficar muito molinha, já que a gente está trabalhando com manteiga. Manteiga na geladeira fica mais durinha e fica mais fácil da gente trabalhar. Tá certo? A gente precisa entender que para a gente fazer massa de empada ou de pastel de forno, a gente não pode desenvolver o glúten da farinha de trigo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa farinha de trigo na tigela, junto com a manteiga e o sal, né? E a gente vai com a ponta dos dedos lubrificando essa farinha na manteiga até virar como se fosse uma farofa fria, né? Depois a gente apenas junta. Em momento nenhum a gente vai sovar essa massa, tá certo? Então eu vou colocar aqui já a farinha de trigo, o sal e a manteiga. E no caso a gente está usando margarina, né? 80% lipídio. E eu vou fazendo, ó, uma farofa, como se fosse uma farofa fria. Eu vou lubrificando esse trigo nessa manteiga
com delicadeza mesmo, e precisa ter delicadeza, porque o resultado final, quanto mais delicadeza você tem para fazer isso, melhor vai ser o seu resultado final, tá certo? Então eu vou fazendo isso até o final. Quando já estiver no finalzinho, a gente volta para a gente ver como é que a gente junta essa massa, tá certo? Então, pessoal, ó, consegui já fazer isso, né? Vocês veem que ela tá toda homogênea, não tem nenhuma coisa diferente, nenhuma parte com farinha de trigo ou uma parte mais clara que a outra, tá toda homogênea. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se isso junta, se isso já gruda. Então eu pego um pouco, aperto um pouco na mão e vejo se ela une. Uniu, eu não preciso de ovo, né? Então eu posso unir toda a massa, que é o que eu vou fazer agora. Vejam que em momento nenhum eu sovei essa massa, eu apenas com a ponta dos dedos lubrifiquei a farinha de trigo. Vamos aproveitar toda a massa, né? Nada de desperdício. Agora eu vou colocar ela num plástico filme. Ela não tem fermentação para inchar, então ela vai ficar nesse mesmo formato. Vou levar ela agora para a geladeira, ela vai refrigerar e vai ficar mais durinha para ficar mais fácil para a gente fazer a nossa empada no nosso pastel de forno, tá bom? Já já a gente volta. Pessoal, então agora a gente vai fazer a nossa massa da saltenha, né? Vou ligar aqui o fogo, porque a gente começa essa massa no fogo. Começo com a manteiga, derretendo essa manteiga, né? Vou derreter essa manteiga completamente. Já adiciono meu coloral, se for o caso. Quem não quiser usar também não tem obrigatoriedade nenhuma. É porque geralmente as saltenhas são mais amarelinhas mesmo, e às vezes se a gente não usa o coloral elas ficam meio estranhas para quem não conhece, né? E aí o cliente pode não gostar disso. Pronto, derreti minha manteiga com coloral, desligo o fogo e agora eu vou deixar isso aqui amornar um pouco. E aí a gente volta. Então, pessoal, eu já tô com minha solução, digamos assim, aqui, né? Foi nossa manteiga derretida com o coloral. Vou colocar a farinha de trigo nela, pra gente fazer mais ou menos aquele processo com os dedos também, né? E aqui eu já posso colocar também o açúcar. E o sal. E aí eu vou fazendo aquele processo de farofa fria com os dedos que a gente fez na massa anterior, né? Que foi a massa da empada. Para deixar bem homogêneo também, como a gente deixou a outra. Nada com coloração diferente da outra. Tudo com a mesma coloração. Por exemplo, aqui a gente vê que está tudo com uma cor diferente. Então, enquanto tiver cores diferentes, eu vou continuar a fazer isso com a ponta dos dedos para que eu consiga chegar no final que eu preciso, que é essa massa completamente homogênea, né, de uma cor só, para ela ter uma textura só.
Percebam que isso não é uma coisa demorada, é uma coisa que a gente consegue fazer rapidamente. Apesar de eu estar fazendo a metade da receita, né? Mas ainda assim é uma coisa bem mais rápida do que uma massa de pão, por exemplo, que a gente precisa sovar 10 minutos. Ó, já tô com minha massa toda homogênea, tá vendo? A diferença é que ela não tá como a outra aqui junta. Então eu venho agora com minha água morna, coloco nela e aí sim eu vou juntar essa massa como se fosse uma massa de pão, só que sem a necessidade da sova. Pelo menos não como um pão, né? Eu vou misturar essa massa, em algum momento eu vou ter que sovar um pouco, mas não vai ser uma sova para desenvolver glúten, vai ser só uma sova para a gente ter uma massa mais homogênea, só isso. Deixa eu limpar os dedos, é necessário, né? Porque a massa precisa ficar homogênea e não pode ficar nada nos dedos da gente. Tô fazendo dessa forma para ver se eu solvo menos, ao mesmo tempo que eu misturo, né? E eu acho que pra mim já tá bom. Minha massa tá toda homogênea, uma cor só, tá vendo? Então o que eu vou fazer agora? Ela nem precisa descansar nesse momento. Eu vou só lavar as mãos e volto pra gente porcionar essa massa, tá certo? Já já a gente volta. Então, pessoal, eu tô fazendo os porcionamentos em 50 gramas, né? É suficiente para o tamanho lanche, porque essas 50 gramas, na verdade, são 50 gramas, né, só da massa. A gente ainda vai ter o recheio. 50 gramas cada um. Pronto. Eu vou deixar isso só descansar um pouquinho. Enquanto ele descansa aqui, eu vou lá para a geladeira buscar aquela outra massa que a gente deixou lá pra gente começar a fechar as empadas e os pastéis de forno, tá bom? Então, pessoal, nossa massa já saiu da geladeira, já está com textura ótima para a gente trabalhar. É ela que a gente vai trabalhar nossas empadas e pastel de forno, né? Agora a gente vai começar com as empadinhas, né? Então, como a gente começa? Pegando a quantidade da massa e espalhando dentro da forma. Não deixa muito grosso, gente, para não ficar uma coisa... Primeiro, porque essa massa não rende muito mesmo, né? E segundo, para não ficar aquela coisa muito maçaroca e pouco recheio. Então, procura espalhar direitinho aqui nos cantinhos, ó. E aí ela vai subindo, a massa, você vai apertando ela embaixo e nos cantos ela vai subindo. E essa parte de fora a gente não vai cortar, porque é o que a gente vai depois unir. Vou botar até mais um pouco aqui para ela subir mais. Porque depois a tampa a gente vai unir com essa parte para depois a gente cortar. Vamos fazer mais uma. A empada não precisa pesar a quantidade da massa, porque na realidade a gente vai utilizar o que couber na forma, né? Então a gente não precisa pesar.
Pronto. Eu vou fazer isso nas outras forminhas e a gente volta para rechear. Então, pessoal, agora a gente vai rechear nossa empadinha, ó. Nossa empadinha de frango. Como diz o povo, sem miséria, né? Vamos fazer uma empadinha bem recheada. Para ela ficar bem gordinha. Não deixar nada para fora para não impedir que ela tampe direito, porque aí pode, no forno ela pode abrir. Então tem que botar esse recheio bem pro centro mesmo. Agora, gente, a gente vai fazer a tampinha. Muita gente faz a tampinha como? Abre na própria palma da mão. Isso às vezes não fica legal. Então, o legal para a gente fazer essa tampinha mais fácil e sem problema é a gente colocando um plástico filme num lugar liso, né? A gente pode usar o próprio plástico filme por cima, ó, e um rolo para a gente abrir essa tampinha. É uma massa que ela vai se partindo mesmo, é normal. Mas a gente junta com o próprio plástico, com a ajuda do próprio plástico, a gente consegue rejuntar ela. Aqui já é um tamanho satisfatório que cabe na minha empada. Com o próprio plástico, ó, gente, eu pego por baixo, ó, e coloco na minha empadinha. Tiro o plástico e eu vou, ó, tirando junto com a massa de cima, eu vou tirando a massa de baixo também. Ó. Essas rachaduras não tem problema, que depois a gente conserta com a colher e um pouco de manteiga, tá bom? Vou fazer isso em todas elas, tá? E daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, empadinhas fechadas, agora a gente vai dar uma olhada nos defeitinhos, né? Por exemplo, essa daqui, ó, tem umas rachadurinhas. O que que a gente vai fazer? Com as costas da colher, a gente vai juntar, ó. E com ela a gente vai tirando todos os defeitos da empadinha, ó. Com as costas da colher, a gente vai deixando tudo lisinho. Ó, que beleza. Deixa eu pegar mais um pra vocês verem, ó. Ó. Deixo ela toda certinha. Até um lugar que tá mais abertinho, ó, eu consigo fechar. Certo, gente? E aí, vou fazer isso em todas. Daqui a pouco a gente volta para pincelar em egg wash, tá bom? Pronto, pessoal. Agora que nossas empadas estão fechadinhas, agora vamos para o pastel de forno. Eu já cobri a mesa com plástico filme, né? Vou colocar ele já num formato, ó, já que é uma massa muito quebradiça, a gente já dá uma amassada com as próprias mãos, pra gente não ter tanto trabalho de ficar o tempo inteiro unindo a massa, né? Vou colocar um outro plástico por cima, justamente para ela não grudar
no rolo, né? E fica mais fácil da gente abrir, né? O mais redondo possível, como se a gente estivesse abrindo uma pizza. Acho que talvez o meu recheio fique um pouco exagerado, mas é recheio de guloso. Eu tiro essa parte de cima, né, esse plástico de cima. Coloco o meu recheio. O meu recheio eu fiz só, gente, peguei uma fatia de presunto e uma de queijo e enrolei. Vou colocar aqui no meio. E para me ajudar a vir para cá sem quebrar, eu vou usar, ó, o plástico filme mesmo, para fazer essa virada e fechar o meu pastel. Eu fecho um lado e quando eu vou fechando o outro lado, eu vou tirando todo o ar, ó. E aí sim eu fecho completamente o meu pastel. Então, pessoal, aqui agora, depois de fechado, a gente não vai deixar essas aparas feias, né? Então, ainda no plástico, a gente passa um cortadorzinho, só para deixar ele bem redondinho. Com a ajuda do próprio plástico, eu tiro ele daqui. Ó. Ó o nosso pastel. Vai para a assadeira. Ok? Fazer direitinho, hein, gente? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o que a gente chama de lavar com o egg wash, né? Que é passar o ovo. Eu tô passando um ovo batido na realidade. Tem gente que prefere gema inteira. Eu tô botando um ovo batido, mas se quiser colocar uma gema, principalmente na empada, é mais legal, né? Mas eu tô botando um ovo inteiro aqui no pastel. Isso porque já tá indo pro forno, tá? Porque isso a gente faz na hora de ir pro forno mesmo. E vou colocar um pouquinho de gergelim só para dar um toque final aqui no pastel. Vocês podem colocar orégano, vocês podem colocar queijo parmesão, ou não colocar nada, simplesmente pincelar. Pronto, agora eu vou levar para o forno, pessoal, uma média de 180 graus, tá bom? Até dourar. Dourando a gente tira, tá certo? Não vamos dar tempo, a gente já, desde o início a gente já fala sobre isso, né? Então eu vou contar meu tempo aqui, dizer mais ou menos quanto tempo foi para vocês, para essa quantidade de salgados, mas de qualquer forma a gente precisa reconhecer, e o reconhecer é quando dourar, tá bom? Daqui a pouco a gente tira do forno. Pessoal, agora a gente vai fechar nossa saltenha, vamos lá? Primeiro a gente vai começar colocando ela aqui em cima, ela é uma massa soltinha, não gruda muito, então a gente vai abrir, né? Para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Não tem problema de abrir uma forma completamente redonda. Eu vou colocar isso na palma da mão, porque na palma da mão ela vai ser mais fácil de trabalhar, né? Vou colocar, posso esticar um pouco mais, porque eu tenho que me lembrar do fechar, né? E se eu for colocar muito recheio, eu preciso ter um apoio para fechar. Então, a gente põe o recheio, começa aqui do meio, fecha os dois lados e aí a gente vai para um lado e para o outro. Ah, professor, tem muita massa na ponta. Tem, mas a gente precisa dessa massa na ponta para a gente fazer o nosso, ó, virou,
apertou aqui, virou novamente, apertou aqui, virou novamente, e assim a gente vai, ó, até o final. Como é uma massa molinha, a gente termina de arrumar ela na forma, ó, acerta ela todinha para ela ficar no formato real de uma esfirra. Vamos fechar mais uma. Fez a bolinha, colocou em cima da mesa lisa, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Agora a gente tira da mesa, põe na palma da mão para a gente trabalhar melhor. Pode esticar mais para o lado para a gente ter mais segurança de fechar. Recheio, fazendo o possível para esse recheio não ir para as bordas, né? E aí eu vou, fecho o meio, vou para as pontas. Fechei as pontas. Ó, gente, é como se fosse um pastel, só que em pé, né? E aí eu vou, ó, aperto a ponta, cresceu, eu dobro para cima. Aperto de novo, cresceu, dobro para cima, aperto, ó. E assim eu vou. Eu sei que vocês vão precisar repetir esse vídeo algumas vezes para ver como é que eu tô fazendo isso, mas é treino, não desistam não, porque tem que treinar mesmo, ninguém nasce sabendo nada, tá? E aí vem para aqui, a gente termina de ajeitar o formato da saltenha e a gente vai deixar ela mais um pouco. Eu poderia levar, já pincelar elas e levar pro forno, mas o pastel de forno e a empada ainda não saiu, então a gente vai esperar eles saírem pra gente fazer, pra gente tirar eles, mostrar pra vocês e colocar as nossas saltenhas, tá bom? Então até já. Então pessoal, nossas empadinhas já estão quase saindo do forno, os pastéis de forno também, né? Então já vou pincelar aqui as nossas saltenhas inteiramente, não só numa parte ou em outra, a gente pincela ela completamente. Eu já estou pincelando elas para botar no forno, porque forno é uma coisa que a gente não pode ficar abrindo e fechando toda hora, né? Então, se eu for abrir para tirar a empada, eu já vou aproveitar para colocar a saltenha, para não ter que abrir novamente para colocar a saltenha. Prontinho. Então vou lá tirar as empadas e já já a gente volta. Chegamos ao final da nossa aula, gente. Dá uma olhadinha nas nossas preparações. Nossas empadinhas. Nossas saltenhas. Olha como ficaram lindas as nossas saltenhas. Deixa eu abrir uma saltenha aqui pra vocês verem. Ó. Tá quente ainda pra caramba. Mas ó por dentro. Olha a fumacinha. E a empadinha, ó. Ó que delicadeza que tá essa massa. Por causa da técnica que a gente usou da pontinha dos dedos. Tá bom? Estão sentindo falta de alguma coisa? Então, né? Olha aqui pra mim. Tá faltando alguma coisa? O pastel de forno. Olha só. Que tristeza, gente. Eu não ia nem mostrar pra vocês. Mas isso é um erro básico que eu cometi, né? Que já antecipa a aula que a gente vai fazer para amanhã. O que aconteceu aqui? Eu não queria colocar o recheio que já tem na empada, que é de frango. Eu não queria colocar o da saltenha, que é de carne. E resolvi fazer um recheio diferente de queijo e presunto. Me esqueci de uma coisa básica.
líquido se transforma em vapor. O vapor que está dentro quer ir para fora, né? Então, o presunto tem bastante água e juntou com o queijo mussarela, que ele no forno fica completamente líquido, e esse vapor todo estragou todo o formato do pastel. Então tomem cuidado com o recheio que vocês forem colocar. Se vocês forem colocar um queijo, coloca um queijo mais curado, um queijo mais seco, como um parmesão, tá? Ou mescla com alguma coisa, mescla um queijo com frango, coisa parecida, que aí não vai dando esse terror que deu aqui, tá bom, gente? Mas assim a gente encerra a nossa aula de hoje, vendo não esse, mas os mais bonitos dos nossos salgados, tá certo? E a gente fica para a próxima aula, que vai ser de coxinha, quibe e pastel frito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais dessa aula e até a próxima.